Fala pessoal, tudo bem? Daremos continuidade aqui aos exercícios do livro Guidorias, um curso de cálculo, volume 1. Estamos aí no exercício de número 7 da seção 1.2 e iremos agora fazer o item F. Os exercícios, o exercício de número 7 pede para nós resolvermos as inequações, tá? Então aqui a gente precisa resolver inequações em que precisamos ter o conhecimento aí de produtos notáveis, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. Observa o seguinte, essa primeira expressão que está aqui em cima, né, no numerador, observa que ela é uma diferença de quadrados, né? Então a gente pode reescrever ela dessa maneira aqui, ó. X ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4. Isso tem que ser maior que zero. Isso aqui, para você poder resolver, você precisa saber de que maneira, de que outra maneira você consegue escrever isso, né? Já que é uma diferença de quadrado a gente pode escrever assim: o produto da soma pela diferença. Aqui embaixo, repete, tudo isso maior que zero. Beleza, a gente vai resolver essa equação seguindo o que é apresentado pelo próprio livro, né? Conforme já a gente vem fazendo no decorrer dos outros exercícios. Observa que nós temos três expressões, né? Então a gente tem que analisar o sinal das três expressões separadamente, formar aí fazer análise de sinal para cada uma das expressões em uma reta, depois fazer análise de sinal para o conjunto das expressões. E aí você, daqui de início, já consegue observar o seguinte: esse cara aqui que está no denominador, x ao quadrado mais 4, observa, independente do valor que você coloca aqui, o real, esse x, independente se é nulo, se é positivo ou se é negativo, esse valor será elevado ao quadrado, né? Então, se for um valor negativo, será elevado ao quadrado e resultará num número positivo, somado com 4, continua sendo positivo. Se for um número positivo, ao quadrado continua sendo positivo, mais 4 continua sendo positivo. E se for um número nulo, zero no caso, zero ao quadrado, zero, e sobra apenas o 4 positivo também. Então, a primeira conclusão que a gente consegue tirar é que essa expressão aqui de baixo, independente do valor real de x, ela sempre vai ser positiva. Tá? Então, vou deixar escrito aqui, x ao quadrado mais 4 sempre será maior que zero para qualquer valor, ou seja, para qualquer x pertencente aos reais, tá bom? Que é isso, ora, porque quando a gente for fazer a análise das expressões aqui dos sinais, né? Pegar esse cara vezes esse dividido por esse, né? Pensando aí em sinais positivo com negativo dá negativo, por exemplo, dividido por positivo, né? Então o positivo aqui ele não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas a gente vai colocar também na nossa reta numérica. Então, vamos lá. De certa maneira, já está analisado uma das expressões aqui. Vou analisar agora o produto das que estão aqui em cima, tá? Então, ó, quando que a minha expressão x mais 2 será nula? Bom, subtrai 2 em ambos os lados, eu vou ter x igual a menos 2. Quando que essa nossa expressão será maior que zero? Mesmo processo, subtrai 2 em ambos os lados, x maior que menos 2. Quando que essa nossa expressão será negativa? Subtraindo 2 em ambos os lados, quando x for menor do que 2. Beleza? Agora para a outra expressão, x menos 2. Quando essa expressão será nula? Quando essa expressão será nula, somamos 2 aí em ambos os lados, x é igual a 2. Quando que essa expressão será positiva? Quando x for maior que 2, né? Somando 2 em ambos os lados, ou passando para o outro lado, desigualdade, tá? Tanto faz. E quando que essa expressão será negativa? Mais uma vez, somando 2 em ambos os lados, quando x for menor que 2. Beleza, então daqui a gente já consegue construir as nossas retas, né? Vamos lá. Construir uma reta para cada uma das expressões. Então, já que são 3,
A terceira ali, de certa maneira, não tinha muita necessidade, mas eu vou fazer porque pode ser que apareçam casos em que, mesmo que o sinal não vai mudar, independente do valor real que você colocar ali, é interessante você saber que sinal é que essa expressão sempre terá, né? Então, beleza, a primeira expressão aqui vai ser a x mais 2, de baixo 6 menos 2, a próxima x ao quadrado mais 4, e a última reta aqui vai ser a junção de todo mundo, né? Dá mais um espaço aqui. Que vai ser a nossa, exatamente a expressão que a gente quer saber, né? Que é a expressão completa. Eu vou escrever conforme está escrito aqui, tá? Beleza. Então tá, vamos lá. Para a expressão x menos 2, x mais 2, perdão. A expressão x mais 2, bom, quando essa expressão será nula, né? Quando o x for menos 2. Então, eu vou dizer que o menos 2 está mais ou menos aqui. Então, quando o x for menos 2, a nossa expressão será nula, certo? Beleza. Quando que a nossa expressão será positiva? Essa expressão será positiva quando o x for maior que menos 2. Então, à direita aqui do menos 2, nossa expressão será positiva. Quando que a nossa expressão será negativa? Quando o x for menor que menos 2, ou seja, à esquerda de menos 2, nós teremos negativo. Ok, vamos para a próxima expressão. X menos 2, próxima reta. Quando que essa expressão será nula? Quando o x for 2. Então, eu vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. Quando que essa expressão... Tá, essa expressão vai ser nula quando o x for 2. Então, está aqui. Quando que essa expressão será positiva? Né? Quando ela vai ser positiva? Quando o x for maior que 2. Então, se x estiver à direita de 2, será positiva. E, de forma imediata, essa expressão será negativa quando x for menor do que 2. Então, à esquerda de 2, a nossa expressão será negativa. Beleza, e essa expressão de baixo aqui? Ora, a gente colocou no início, né? Que x ao quadrado mais 4 é maior que zero para qualquer x pertencente aos reais. Essa nossa expressão vai ser positiva, olha só, para todo mundo, né? Qualquer x pertencente aos reais, tá bom? Então, vamos lá, vamos descer aí os valores, os pontos críticos, né? Então tá aqui o nosso menos 2, tá aqui o nosso 2. Bom, nossa expressão será nula, né, para esses casos. Mas observa o seguinte, uma primeira observação, mais uma observação no caso. A gente quer saber o valor, né, dessa equação, né, quais são os valores de x que satisfazem essa equação. Só que para valores maiores que zero. Tá? Então não pode ser zero. Observa, se x for menos 2, vai dar zero. Se x for 2, também vai dar zero. Né? Então aqui a gente precisa colocar uma bolinha aberta os nossos pontos críticos. Por quê? Porque eles não fazem parte do nosso intervalo. Né? X não pode ser menos 2 e nem 2, tá bom? Por causa do sinal de desigualdade aqui, ok? Vamos lá. Agora fazemos um jogo de sinal. Positivo vezes positivo dá positivo, dividido por um positivo continua sendo positivo. Positivo vezes um número negativo é um número negativo. Dividido por um número positivo continua sendo um número negativo. Negativo vezes um negativo dá positivo, dividido por um número positivo, continua sendo positivo. Então, olha só, o que a gente quer aqui na nossa equação? Os valores maiores que zero. Então, vamos olhar na nossa reta, quais são as regiões, né? Então, ó, essa região aqui e essa região aqui. Tá bom? Então, vamos concluir aqui a solução do nosso problema. Portanto, vou colocar aqui embaixo. Solução da equação são todos os valores reais, tais que x, né, os valores devem ser menores do que menos 2, ou os valores devem ser maiores do que 2. Tudo bem? E você pode escrever na notação de intervalo também, né? Notação de intervalo é o seguinte.
x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 2 aberto, né? Já que não está incluso menos 2, ou seja, união, indo de 2, intervalo aberto em 2, até mais infinito. Ou seja, para todos os valores maiores do que 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aí para o próximo item. Item G, né? O item F respondido agora. Então, iremos agora para o próximo item, item G. Ok. Item G fala o seguinte. 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 4, menor ou igual a zero. Então, nossa primeira etapa é destrinchar aí o que tiver de produtos notáveis, né? Então, abrir o máximo possível para deixar nas expressões mais simples possível para facilitar a resolução do problema. Então, que essa aqui já está ok para a gente fazer a análise, só que essa aqui, temos mais uma vez um produto notável, que é a nossa diferença de quadrado. Eu vou escrever aqui do lado uma outra maneira de enxergarmos isso aí, tá? Lembre-se, esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então, a gente escrever seguindo aqui, ó. 2x menos 1, que multiplica. Aí, isso aqui é uma diferença de quadrado, então é o produto da soma pela diferença. Tudo isso tem que ser menor ou igual a zero. Certo? Beleza. Então, nós temos aí 3 expressões para fazer a análise. Depois, mesmo esquema, joga na reta e aí faz a análise de sinais, no caso, fazendo o produto, né, pensando em números, né? E aí a gente consegue determinar o intervalo correto. Vamos lá. Nossa primeira expressão. 2x menos 1. Quando que essa expressão será nula? Vou somar 1 em ambos os lados. Vou somar 1 em ambos os lados. Temos 2x igual a 1, ou seja, passo 1 para o outro lado, né? E agora eu vou dividir por 2 em ambos os lados. Então, x igual a 1 sobre 2. Bem? Então, essa expressão será nula quando x for 1 sobre 2. Quando que a nossa expressão será positiva? Bom, se você já criou a prática de fazer isso aqui, você sabe que se esse cara é o ponto crítico, o sinal da sua expressão vai variar em torno desse ponto crítico, né? Mas beleza. Vamos seguir aqui num passo a passo detalhado para você ter certeza que o intervalo é correto. Quando que essa expressão será positiva? Mais uma vez, soma 1 em ambos os lados. Observa que só muda o sinal, né? Antes era igualdade, agora está o sinal de desigualdade. Divide por 2 em ambos os lados, então x maior que 1 sobre 2. Quando que essa nossa expressão será negativa? Que é óbvio também, né? Se o ponto crítico é 1 sobre 2, a expressão é positiva para x, né? A direita de 1 sobre 2, então ela vai ser negativa para o oposto, né? Que vai ser para a esquerda. Mas, mais uma vez, fazendo passo a passo, x menor que 1, 2x menor que 1, divide por 2 em ambos os lados, x menor que 1 sobre 2. Beleza? Nossa próxima expressão, x mais 2. Quando que essa expressão será nula? Subtrai 2 em ambos os lados, quando x for menos 2. Quando que essa nossa expressão será positiva? Subtrai 2 em ambos os lados, mantém o sinal da desigualdade, então quando x for maior que menos 2. E quando essa expressão será negativa, mesmo processo, subtrai 2 em ambos os lados, então quando x for, quando x for menor que menos 2. Próxima expressão, x menos 2, né? Já analisamos essas duas, agora vamos para essa. Quando que a nossa expressão x menos 2 será nula? Soma 2 em ambos os lados, quando x for igual a 2. Quando que nossa expressão será positiva? Soma 2 em ambos os lados, quando x for maior que 2. E quando que essa nossa expressão será negativa? Soma 2 em ambos os lados, quando x for menor do que 2. Beleza? Então agora, próxima etapa, fazer as retas, né? A gente vai ter aqui 4 retas, temos 3 expressões. Uma reta para cada expressão. E a quarta, pensando aí
a expressão total, né? O produto de todas elas, né? Vamos lá, vou deixar por escrito aqui, ó. A primeira reta diz respeito a 2x menos 1, a segunda, x mais 2, a terceira, x menos 2, e a última, deixar, vou até descer um pouco mais aqui, para ter um pouquinho mais de espaço. A última vai ser a junção delas, né? 2x menos 1, nossa expressão completa, x ao quadrado, está um pouquinho mais aqui, beleza? X ao quadrado menos 4. Tá lá. Beleza. 2x menos 1. Ponto crítico, né? Quando que essa expressão será nula? Quando x for meio, né? 1 sobre 2. Então, meio eu vou dizer que está mais ou menos aqui. Então, quando x for esse valor, nossa expressão será nula. Tá lá. Quando que essa expressão será positiva? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa expressão será positiva quando x for maior do que 1 sobre 2, ou seja, estiver à direita, né? Então, tá lá. E quando será negativo? Quando x estiver à esquerda de 1 sobre 2. Então, beleza. Tá feito. Próxima expressão. X mais 2. Quando essa expressão será nula? Quando x for menos 2. Eu vou dizer que o menos 2 está mais ou menos aqui. A nossa expressão, quando x for menos 2, será exatamente 0, né? Quando x mais 2 for maior que 0, né? Ou seja, nossa expressão será positiva. Quando x for maior que menos 2, ou seja, aqui à direita, menos 2, e será negativo quando estiver à esquerda de menos 2. Então, está feito. Próxima expressão, x menos 2, quando essa expressão será nula. O x for igual a 2. Eu vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. Então, nossa expressão será nula e o x for menos 2. Quando x for igual a 2, perdão. Quando essa expressão será positiva, para valores à direita de 2, então positivo aqui, e quando ela será negativa, para valores à esquerda de 2. À esquerda de 2, tudo negativo. Ok, agora eu vou trazer os pontos críticos aqui para a última reta, tá? 2, 1 sobre 2, mais ou menos aqui, e o 2, mais ou menos aqui. Então é o seguinte, queremos saber a quais valores de x a nossa expressão é menor ou igual a zero. Então ela pode ser zero, né? Se ela pode ser zero, significa que esses nossos pontos críticos, eles estão inclusos nos nossos intervalos. Então eu vou colocar aqui uma bolinha fechada, apresentando que esses pontos também estão sendo contabilizados, né? Nossa expressão será zero quando ocorrer um desses três pontos, beleza? Vamos fazer agora a análise de sinais. Nós temos o produto de três expressões, né? Então a gente vai pensar aqui no produto de três números para cada trecho desse aí. Olha só. Número negativo vezes um negativo dá um positivo, vezes outro negativo dá um negativo. Então, aqui é menos. Um número negativo vezes um número positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Um número, aqui é positivo, né? Um número positivo com um número positivo, que é aqui também, coloquei aqui, mas você sabe que esse trechinho todo aqui é positivo. Positivo com positivo, continua sendo positivo, vezes um negativo, negativo. E positivo com positivo, positivo, vezes um número positivo, continua sendo positivo. Então, tá lá. Beleza. Mas o nosso intervalo, ele quer para valores menores ou iguais a zero, né? Então, a gente pega os trechos aí onde tem um sinal de negativo, que é esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Beleza? Então, concluindo agora a nossa solução. O conjunto de solução dessa equação são todos os valores pertencentes aos reais, tais que esses valores devem ser menores ou iguais, né? menor ou igual a 2, ou esses valores devem estar entre 1 sobre 2 e 2. Em notação de intervalos, x pertence ao intervalo que vai de menos infinito até menos 2, fechado em menos 2, união, fechado em 1 sobre 2, porque ele está incluso, até o 2, fechado no 2 também.
porque ele está em curso. Tudo bem? Então, por enquanto é isso, pessoal. Terminamos aí, fizemos a letra F, o item F e o item G. Próximos vídeos a gente continua até finalizar essa questão. Beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.